Olá, meu nome é Cláudia Helena, eu sou advogada e professora. No último episódio, a gente tratou dos aspectos jurídicos. Não foi possível terminar os aspectos jurídicos, mas a gente vai ver se continua agora, mas acrescentando um novo tópico, né? Os aspectos psiquiátricos da pessoa, da mulher, no caso, que aborta. Eu estou aqui hoje com o também professor e médico psiquiatra Marcelo Caixeta, né? Já nosso convidado aqui várias vezes. O senhor quer se apresentar, doutor Marcelo? Não, tá bom. Eu sou contra a vaidade. Vou cortar. Não, não corta não, não corta não. Tem de ter briga. Vamos lá, continua. Tem que ter briga. Tá, Marcelo Caixeta, psiquiatra, pronto, vamos lá. E aí? Tá, doutor Marcelo, que é formado pela UFG e também residente e especialista em psiquiatria. Pela No caso Universidade de Paris. Pela Universidade de Paris. E agora o que você vai idoso. Tá não, mas a residência foi na USP, também foi fraca. A residência não foi fraca, devagar. Foi. Foi muito fraco. Residência na USP e trabalhou em Paris. Não, na verdade é especialização na USP e residência em Paris. Desculpa, eu não tô antenada, assim, né? Mas não, é que eu não sei mesmo esses aspectos assim do curso de medicina, afinal de contas a minha área é outra, né? A gente começou a tratar com o Dr. Murilo dos aspectos jurídicos, né? Não da mulher, mas do aborto em si. E agora a gente vai ser um pouquinho mais específico, a gente vai tratar dos aspectos psiquiátricos da mulher que aborta. Existem consequências no aspecto, no campo emocional, não é simplesmente como se fosse um procedimento simples, assim, uma coisa... eu vou ali como extrair um dente, né? O dente, sim. O dente é um amontoado de células, alguma coisa feita, alguma coisa que pertence ao corpo da mulher, diferentemente de um feto. Certo. Porque tem essa concepção equivocada de que meu corpo, minhas regras, porque na verdade isso se trata de parte do corpo da mulher. Então a gente poderia começar por aí, né, deixando assim bem claro que se trata de outra pessoa. Claro. Tanto é que do ponto de vista assim imunológico, né, o corpo da mulher e o do feto, eles passam por uma transformação que é como se a mulher estivesse recebendo um enxerto. Entendeu? É como se ela estivesse recebendo um fígado, um rim. Então, imunologicamente, aquilo é um corpo estranho, entendeu? Não é ela, né? Inclusive é um organismo que tem cromossomos diferentes do dela. Né? Às vezes até o número de cromossomos é diferente do dela, no caso de uma haploidia ou de uma trissomia, alguma coisa assim. Então, é outro organismo, né? Quando é que começa a vida, doutor Marcelo? Não, começa a partir da fecundação, né? Assim, no momento que une os dois gametas, certo? Né? Cada um com a sua carga cromossômica diferente, né? Porque quando está só no óvulo ou quando está só no espermatozoide, a carga genética é da mulher e a carga genética do homem, tá certo? Agora, quando os dois se unem, forma uma nova vida, a partir desse momento. A partir desse momento, você tem um novo cromossomo, você tem um novo cariograma, assim, um novo cariótipo, certo? Então, assim, você vai ter... Ali já é uma outra pessoa. E como eu te falei, aí naquele momento o organismo começa a trabalhar imunologicamente para oferecer a nidação daquele corpo estranho, entendeu? Para que aquele corpo estranho não seja atacado pelos imunocomplexos da mãe, certo? E para que ele não seja rejeitado. Então, existem várias doenças na medicina onde a mulher tem abortamento espontâneo, justamente porque o organismo perde essa capacidade. O organismo ele desenvolve meio que uma alergia ao feto. Então, muitos abortamentos, sobretudo nas mulheres que têm vários filhos,
muitas delas vão se sensibilizando e entendendo que aquele feto é um antígeno. E aí a mulher fabrica anticorpo e começa, às vezes, lesar aquele feto. Tem muitas doenças hoje que se sabe que são produzidas por esses imunocomplexos da mãe que atacam o feto. Provando, mais uma vez, que a partir do momento da fecundação do óvulo, já é uma nova vida. Do ponto de vista psiquiátrico, a gente não encara essa luta aí como uma luta técnica. Não é técnica. Você pode provar isso na matemática, que elas vão continuar. Elas vão continuar com o mesmo discurso. Essas mulheres, assim, elas estão lutando contra uma autoridade, contra uma lei, contra o pai, né? Tanto é que você pega assim, as estatísticas, grande parte... Aliás, quando a gente fala de estatísticas, são monstruosas, né? Não sei se você sabe, mas hoje nos Estados Unidos, de cada 1.000 gestações, 500 são abortadas. Então, hoje estão a nível de 50%. Geralmente são mulheres, vamos dizer, que tiveram um problema na infância, na sua criação. Por exemplo, a falta de um pai, né? Então, a menina que teve falta de um pai, isso também é estatístico. A menina que teve falta de pai, elas engravidam mais. Certo? Elas viram mais mães solteiras, certo? E essas meninas sem pais que se engravidam mais, elas abortam mais, certo? Então, e essas meninas, elas toleram menos a frustração. Por quê? Porque elas não tiveram a lei do pai. Porque a lei do pai, ela existe porque o pai é lei e é amor, né? O pai é lei e é amor. Por isso que a lei impregna na filha. Se ela não teve pai, ou se ela teve um pai truculento, incestuoso, pedófilo, cachaceiro, mulherengo, etc., etc., um pai ausente, essa mulher não vai ter lei. Então ela vai se revoltar contra alguém que quiser dar lei para ela. Então esse é o pessoal do Meu Corpo, Minhas Regras, entendeu? É um pessoal que está lutando contra uma lei, contra uma regra, está lutando contra o pai. Na verdade, eu não sei nem como elas engravidam, porque elas detestam os homens. Todos os homens são estupradores em potencial, né? Odeiam o patriarcado. Eu não sei nem como elas chegam a esse ponto. Mas aí é a questão sexual, né? Aí é um instinto sexual, né? Elas têm um instinto sexual. Tem o discurso, mas sem a prática. Não, no discurso, odeio os homens. Na prática... Porque uma coisa é a bissexualidade, outra coisa é a psicossexualidade, entendeu? Então, a bissexualidade, qualquer mulher tem a bissexualidade. Ela vai ter uma atração por um homem, né? Um homem bonito, tal, não sei o que, ela vai ter aquela atração. Enfim, essa é a bissexualidade. Agora, a psicossexualidade envolve uma assimetria, envolve uma diferença entre o homem e a mulher. Por exemplo, a mulher normal, ela tem que estar preparada para conviver com um homem que é mais o quê? Mais assertivo, que ele é mais lógico, mais racional, ele é mais calmo, ele é menos impulsivo, chiliquento, vamos dizer assim, menos histérico. E ele é mais racional, e aí muitas vezes ele é mais peremptório, ele é mais assertivo. Então a mulher normal, ela está preparada biologicamente, e sobretudo psicologicamente, porque ela foi preparada pelo pai, mas está preparada a ter um homem na vida dela, né? Ela não vai brigar com aquele homem toda hora. Por que você mijou aí fora do vaso? Por que você largou a toalha molhada em cima da cama? Na verdade, muitas brigam. Sim, eu estou caricaturizando, né? Eu estou dizendo aquela mulher que briga, que briga o dia inteiro. Ou seja, é uma mulher que ela não tá preparada para viver a assimetria do casamento. Da mesma forma, o homem também, ele tem que estar preparado para conviver com o espírito feminino. Ele foi preparado pelo quê? Pela mãe, por uma boa mãe, né? Então, ele está preparado tanto para receber os afetos e tal, mas tem que estar preparado para TPM, para maritaca, para discussão de relação, para briga e tal.
e a injeção de saco, ele tem que estar preparado para isso também. É a psicossexualidade. Então, a nossa sexualidade, ela não é só bissexualidade. Então, por exemplo, essas mulheres que estão contra os homens, elas não estão contra o sexo do homem. Elas estão contra a psicossexualidade do homem. Então, é muito comum a pessoa ter ódio de homem, né? Não consigo conviver com homem, não consigo viver com homem. Homem é truculento, quer mandar em mim, é ciumento, quer me dominar, etc. Mas ela gostar de um homem sexualmente, entende? Então, isso acontece. Só que aí, bom, a vida não é só bissexualidade, né? Uhum. Aliás, a psiquiatria mostra isso, que toda sexualidade que é exercida só na sua bissexualidade, ela degenera em destruição. Aí, por exemplo, eu tô grávida, vou abortar. Por quê? Porque foi um sexo casual, eu não queria o cara, não gostava dele, não gostei dele e tal, foi só uma transa e tal, e não quero família, eu quero estudar, eu quero ter minha carreira, esse filho vai acabar comigo, papapá, né? Eu não estou pronta, sou muito nova, tal. Beleza, tá. Então, por que tem um filho e doa para alguém? Uhum. Coloca para adoção. Tem tanto casal aí, né? Muitos casais. Não, mas eu não vou fazer isso. Mas por que você não vai fazer isso? Porque ela quer apagar, ela quer anular, não só o feto biológico, ela quer anular o feto psicológico dela também. Ela não quer ter na cabeça que ela já teve um filho um dia. Tipo, eu estou aqui com 40 anos, sou feliz, estou casada, tenho meus filhos, mas eu tenho um filhinho aí rodando por aí, é um órfão, sei lá se ele está no orfanato e tal, onde que está esse menino e tal. Eu não quero ter esse espinho na minha carne, eu não quero ter essa culpa. Mas é a culpa de ter matado? Ela faz uma... Como que faz essa dissociação? Isso aí tem um mecanismo de defesa, da mente, que chama anulação retroativa. É anulação retroativa. Você tenta anular aquilo da sua mente, entendeu? Tipo assim, você abortou, aí você nunca mais quer lembrar dos abortos. Tá? Inclusive, essa é uma das causas, interessante essa anulação retroativa, que acontece nas mulheres que abortam. Porque todas as pesquisas... O que acontece com as pesquisas psiquiátricas de aborto? É interessante a gente entrar nesse aspecto. Até a década de 80, começo de 90, as pesquisas apontavam que há graves consequências psiquiátricas para a mulher que aborta. Uhum. Inclusive, quem quiser depois ter acesso a essas pesquisas, tem muitas publicadas no British Medical Journal, publicada por um autor chamado Heard, R-E-A-R-D. Ele publicou uma série de artigos lá falando sobre essas consequências. Inclusive, ele criou a síndrome do trauma pós-aborto. Ele criou esse título, com base nas pesquisas dele. Então, que ele mostrava que essas várias consequências do aborto, né, que a gente pode falar depois. Só que aí, a partir que o mundo começou a virar, né, que começou a ficar mais lacrador, né, esquerdista, globalista, né? O que mais? Você sabe melhor do que eu. Movimento Feminista. Quando o mundo começou a sofrer esse bombardeio ideológico, aí começaram a aparecer pesquisas que não era bem assim, que essa síndrome não existia, que as mulheres eram até mais felizes, que abortavam, porque elas ficavam mais leve, uma cabeça mais leve, que as que não abortavam criavam mal os filhos, porque ficava, menina, tinha que ter te abortado, você é um estorvo na minha vida e tal. Criaram até isso, criou-se toda uma literatura, certo? Assim, querendo mostrar que aborto é bom. Inclusive tem uma ginecologista, chama
Robertson, né? O sobrenome dela é Robertson, o nome dela eu não sei, lá dos Estados Unidos e tal, começou a soltar essas pesquisas para combater o herd, você entendeu? Dizendo que o herd, tudo que ele fazia estava errado e tal. E aí a gente foi ver depois, né, que nessas pesquisas da Robertson, dessa obstetra, né, defendendo o aborto, ela levava em conta só apenas a declaração das mulheres. Tipo, estou fazendo um estudo aqui, tal, não sei o quê. Então, uma das pesquisas lá, a mulher tinha que responder se já tinha abortado, se nunca tinha abortado, tal. E o que ela viu? Ela viu que 70% das mulheres que tinham abortado escondiam. Entendeu? Até gerou o chamado bias do concealment, né? Bias do escondimento. Essas pesquisas lá, bias of concealment, quer dizer, o viés da falta de informação, porque elas escondiam. Por que elas escondem tanto? Sim. Você entende? E se elas não têm culpa, né, por que elas estão escondendo? Entendeu? Então, na verdade, existe a culpa. Certo? Existe a culpa que elas querem apagar essa culpa com o próprio aborto. Então, o aborto é, na verdade, uma tentativa de apagar a culpa do aborto. Porque senão era muito simples. Você não quer o filho? Doa para alguém. Uhum. Se você não consegue criar, se você não tem amor, não tem dinheiro, tudo bem. Você doa ele para alguém. Né? Uhum. Ninguém vai saber quem é, etc. Ele vai ser feliz. Né? Uhum. Vai ser feliz, por que não? Se ele recebe uma família de adoção, geralmente as famílias de adoção querem dar felicidade para alguém, ou querem, né? E passam anos em fila de espera. Anos de fila de espera. Então, qual o problema? Mas é porque muitas dessas mulheres, o que elas estão fugindo é da culpa. É igual um anoréxico. Eu já vi essas mulheres assim, abortistas, psiquiatricamente, elas são igual anorexo. Elas acham que o corpo delas está sujo. Eu tenho que tirar isso de mim, porque o anoréxico é assim, né? Ele come um negócio, tipo, come um arroz. Eu estou me sentindo pesado, sujo, aquela obsessão, aquela coisa de louco, assim. Eu tenho que sair, eu tenho que vomitar. Então, elas querem vomitar aquele feto, entendeu? Elas querem eliminar aquele feto, porque aquele feto representa uma coagulação de uma culpa, é uma coagulação de uma limitação que ela vai ter. E elas não querem limitação, elas são hedônicas. Elas querem curtição, elas não querem lei. É doentio. É igual a anoréxica, que come arroz e acha que o corpo está sujo. Eu vou carregar dentro de mim esse corpo estranho, certo? Elas sentem assim, porque elas estão rejeitando aquele feto. E aí encontram todo um cabedal de teorias e de filósofos e de políticos convalidando esse pensamento, falando, não, você está certa, é isso mesmo. Porque é a cultura woke. É a cultura liberalista que quer destruir toda a lei, não é? Os liberais, eles querem destruir toda a lei. O hemisfério norte todinho, ele quer destruir a lei. E nisso aí ele leva o mundo de roldão. Todo mundo vai em cima. Eles querem destruir a lei. Eles querem destruir regras, né? E a gente sabe, por exemplo, por que o mundo norte hemisférico quer destruir regras? Porque eles são inteligentes, eles são muito poderosos, eles são professores, eles são jornalistas, eles são, né, alto nível, você entendeu? Inteligência, né? Então, eles não querem ser dominados, não querem ser dominados pelos ditadores, pelos patrões, pelos reis, pelos papas. Eles não querem ser dominados, porque eles são ricos demais, poderosos demais. Então, eles têm que anular todo o poder de autoridade. Beleza que realmente as autoridades, né, algumas exageram. Né? Ninguém quer Stalin, ninguém quer Hitler, ninguém quer Putin, entendeu? Eu não quero, tá tudo bem. Ninguém quer. Eu acho que ninguém quer. Só que aí, o que eles fizeram? Eles aboliram toda forma de autoridade, e com isso aboliram a masculinidade. Né? Inclusive pioraram a situação das mulheres, essas mulheres que a gente está falando abandonadas, muitas delas são abandonadas porque os caras não querem nada com nada. Os caras não querem compromisso, eles não querem ser pai, não quer botar o leite de casa todo dia na mesa. Por quê? Porque as próprias mulheres tiraram a autoridade deles. Então, se eu não sou pai, a única coisa que presta num ser humano é ele ser pai, num homem. Eu falo porque eu sou homem. Depois que o filho nasce, igual eu, pelo menos eu era profissional, tinha minha vida. Depois que a minha filha nasceu, eu falei, meu Deus, como é que eu vivi esse tempo todo sem ser mãe? Que é
parece que aí você completa, você realmente se encontra e fala, é isso é muito bom. Né? Parece que a gente encontra o destino. Exatamente. Eu acho assim, eu até falo para meus alunos, né, assim, que se eu não fosse pai, eles iam sofrer demais comigo. Porque eu vejo neles filhos, né? E quando você é pai ou mãe, você começa a ver filhos nas outras pessoas. Esse é o sentimento melhor que tem. Você começa a ter compaixão das pessoas, ter amor, porque você tem compaixão pelo seu filho, você tem paciência com o seu filho, certo? Você, então, muitas vezes acontece uma desgraceira na minha vida, sobretudo com aluno, né? Que você fica assim, meu Deus, eu tenho que arrebentar com esse cara e tal. Aí depois vem aquele clique. E se fosse seu filho, o que você faria? Entendeu? Sim. Então você muda totalmente. Muda. Então, o filho, né, assim, a família, no caso, o filho, ele suscita no homem ou na mulher as melhores coisas que eles têm. Sim. Só que isso, a sociedade ocidental acabou com isso. Então a mulher hoje, ela é pouco maternante, ela é pouco aconchegante, ela é pouco renunciativa, é pouco sacrificial. E o homem também, ele foi alijado desse processo. Quando ele é alijado desse processo, o que ele vai ser? Ele vai ser puteiro, ele vai ser jogador, ele vai ser sinuqueiro, ele vai ser pescador. Eu fui tirado de casa, eu não mando em casa, eu não tenho mais nada. Eu não tenho uma mulher frágil que precisa de mim, eu não tenho um filho frágil que precisa de mim, eles dão conta de tudo, então eu estou fora. Então o homem com isso, ele vira o quê? Um hedonista. Ele vira um frouxo, um nenezinho. É masculado, né? Eu tenho visto isso muito. É. Homens, assim, que não assumem a sua posição. A Europa, por exemplo, está com uma epidemia. Tem vários estudos sobre isso, não sei se você já viu, sobre a síndrome do falso gay, certo? É a síndrome do falso gay. Porque o pessoal chega na Europa e vê aquele pessoal tudo assim falando, porque não sei o quê, politicamente correto. Frouxo. Homem frouxo. E todo mundo acha que são gays, né, na verdade. Então, os europeus estão se defendendo, dizendo, não, gente, a gente é feminino, a gente é assim, mas a gente não é gay. Então, eu estou dizendo assim que o mundo está de tal forma, o homem foi tão emasculado que o europeu, por exemplo, o homem europeu, como é que ele exerce a sua agressividade? É indo para a guerra da Ucrânia, certo? Milhares querem ir para a guerra, porque é o jeito dele. É esportes violentos, é bebendo cachaça nos cruzeiros, porque na Noruega, na Suécia, por exemplo, você não pode beber na cidade, mas nos cruzeiros você pode beber. É viajando, fazendo turismo sexual. Quer dizer, eles vão exercer essa masculinidade tóxica em algum lugar, entendeu? Inclusive nos relacionamentos. Eles vão largar essas mulheres. Eles vão largar as mulheres e as mulheres vão reclamar. O cara não presta, o cara me largou, eu estou sozinha, então eu vou abortar, porque, entendeu? Então vira um círculo vicioso. Mas ela também se tornou insuportável, né? Porque ela afronta, porque ela não aceita, porque ela não compreende que casamento, que relacionamento é renúncia, que casamento tem que ter tolerância. Então a característica da pessoa é essa, então tá bom. Então vamos passar para frente, né? Vamos passar ao largo desse problema aqui, porque tem problemas que são insolúveis. Tipo a toalha em cima da cama molhada. Esse não tem como. Ou você faz disso um cavalo de batalha e acaba o casamento, ou você simplesmente pendura o raio da toalha, porque senão vai ser um inferno. Pois é, e o que está acontecendo, por exemplo, no hemisfério norte? Né? Não se tolera. A mulher não tolera aquilo, eu vou separar de você por causa da toalha em cima da cama. Toalha molhada em cima da cama, que realmente é um horror, né? É um horror, mas assim, não arranca pedaço e não é o fim do mundo. Existem coisas muito piores. Aí os europeus, eles estão importando mulheres, né? Os europeus, eles estão pegando mulher da China, mulher do Brasil, sabe? Por que eles estão importando? É porque elas são mais quentes? Dizem que elas são mais quentes na cama. Não é essa a questão. É porque elas são mais femininas. Ou seja, mais femininas no sentido assim... mais assimétricas, não é igual aquela mulher ali europeia que, então você bota aqui em cima da cama, eu também vou botar em cima, porque é o direito, meu direito. Tem isso também. Porque se o homem faz, eu vou fazer também. Eu vou fazer. E aí é insuportável. Eu falo isso porque eu morei na Europa, né? E tem muitos amigos lá, e etc. Então, eles falam isso, falam assim, cara, não dá para tolerar a europeia. Eu não aguento essas europeias. Dá um exemplo de como que é a mulher europeia, que agora eu fiquei curiosa. É a questão da própria maternidade. É a própria maternidade. Porque a maternidade,
ela implica que a mulher vai ter que renunciar e vai ter que sacrificar, né? E isso implica numa diminuição da mulher. Muitas mulheres encaram isso, diminuição. Ah, minha carreira ficou interrompida. Ah, você continuou a sua carreira e a minha ficou interrompida porque eu estou cuidando de criança. Elas não aceitam isso. Daí, inclusive, a queda de natalidade, a queda vertiginosa de natalidade. É 1,5, né? A média hoje de natalidade europeia. Certo? Para você para manter a população é 2,1, 2,2. Eles estão 1,5, quer dizer, eles estão diminuindo, está morrendo, uma sociedade que está morrendo. Por quê? Porque esse espírito de maternidade, de submissão, porque você tem que estar submissa a algumas... Essa palavra é perigosa. É perigosa, porque... mas eu uso ela provocativamente. Não entendeu? seria mais... É porque a palavra submissão, ela implica que você vai ficar, assim, numa posição muito abaixo. Submissão às leis do universo. As leis do universo, que exige que o homem seja responsável, seja concernido, seja estável e seja provedor daquela família e exigem que a mulher, queiram ou não, me desculpe as feministas, etc., mas ela é especificamente desenhada para cuidar de criança, para embalar uma criança, para gestar uma criança. Gestar e alimentar, gente. E alimentar e tudo uma criança. Então... E lutar, lutar contra a realidade. Lutar contra a lei do universo, isso que eu estou te falando. A realidade concreta, factual. Pois é, mas aí... E quem luta contra a realidade concreta, factual, é o quê? Maluco. É o que está acontecendo, por exemplo, você sabe... Transtorno de gênero Sim. Sexual, né? Quanto por cento que aumentou? Aumentou 500% nos últimos 10 anos. Então, hoje, toda menina, só no hospital que eu trabalho, tem 4 meninas de 10 a 12 anos que querem mudar de sexo. De 10. Elas estão começando com 8. Estão começando com 8 a querer mudar de sexo. Então, o que é isso? É uma luta contra a lei. É uma luta contra a lei do universo. Não é da lei do homem, do pai, da sociedade. Não, é a lei do universo. Entendeu? Eu não quero ser homem, eu não quero ser mulher, eu me sinto mal nesse corpo. Então, inclusive, nas mulheres, é muito mais, não sei se você sabe disso, mas a disforia de gênero, que é o querer mudar de sexo, é muito mais comum em mulheres do que em homens. Entendeu? A gente pensa que não, porque tem mais travesti homem, né? Mas não, mas é mais comum nas mulheres. Por quê? Porque a sexualidade das mulheres é mais indiferenciada. Tanto é, por exemplo, que o índice... Porque nós somos bissexuais, né? Freud já dizia isso. Você está desconfiado aí? Não, mas eu assumo a minha bissexualidade sem problema, não tem problema. E não vai cortar. Mas é o seguinte, nós somos seres bissexuais. Não, tem estudo, vou te dar estudo. Fale por você. Fale por Freud. Não é só Freud, não. Isso aí tem estudo que mostra isso. Por exemplo, se você pega, eles fizeram estudos neurofisiológicos de estímulo sexual. Então, quando você passa um filme, por exemplo, estou dando um exemplo caricatural. Você passa um filme pornô de 2 mulheres transando, fazendo sexo e tal. Quanto por cento você acha das mulheres que vão se excitar com esse filme? Metade? 45. Acertei. Pois é, e você acha que isso é pouco? Então, a bissexualidade não, é muito. Já para o homem, isso cai para 20% mais ou menos. Então, mas a bissexualidade, ela existe. O que a sociedade fez hoje? A sociedade falou, olha, se você tem um pouquinho de instinto bissexual, seja bissexual. Se ela tem uma tendência bissexual, e é muito comum, sobretudo na puberdade, né? Inclusive existe um fenômeno chamado homossexualidade puberal. Essa bissexualidade, ela é biológica, tá? E ela é natural, normal, né? Não precisa ter medo ou entrar em pânico homossexual. Eu sou homossexual, tá? Nada disso, é a bissexualidade. O que acontece hoje é que a sociedade, ela diz para você, olha, seja o que você quer ser homem, tal. Se você acha o corpo de um homem bonito, tal, então se é mulher, você vira um homem. Mas se você acha que é muito penoso, que você acha sua orelha feia, arranca sua orelha, seu nariz é feio, faz uma plástica, opera, faz uma bariátrica. Não, você não tá contente com você, mude o que você é. Desenvolve disforia de gênero que fala. Disforia de gênero. Aí essas pessoas que não têm lei, que cresceram sem lei, e cujo pai
não passou esse lado bom, não foi suficientemente pai presente, ele pode gerar... Nós mesmos temos uma paciente lá no hospital que é super feminina, tal, ursinho de pelúcia, cabelinho, né, toda produzida, mas quer ser homem. Aí nos desenhos dela lá que ela faz na psicoterapia, todas as mulheres dela têm o nariz do pai dela. E aí a gente foi ver... Pode ser um complexo de Electra, não? Exatamente, um complexo de Electra. Assim, ela tem uma fixação com esse pai... Qual é a idade? Tem 12 anos, 12 ou 13 anos. Tem uma fixação com esse pai, o pai não deu aporte, então ela quer meio que incorporar esse pai no próprio corpo. Você está me entendendo? Então acontecem essas loucuras aí, que são decorrentes de uma sociedade que anulou o pai, que anulou a família, anulou a lei. Então, sem lei, você pode fazer tudo. Seu corpo, você pode mudar seu nariz, sua orelha, você pode mudar seu sexo, você pode... E o seu corpo não é mais dos outros, não é mais da família, não, é seu. Meu corpo, minhas regras, entendeu? Então, isso gera um narcisismo hedônico. Meu corpo é para o meu prazer, meu corpo é para a minha utilidade. Então, isso gera um narcisismo hedônico. E o aborto entra nisso também. Eu não vou estourar o meu corpo, estourar a minha vida, tal. Ah, mas tem esse filho aí, dos males menores, tem um filho e ofereço para doação. Ah, mas aí entra a obsessividade, entra o controle, entendeu? Que é o mesmo da anoréxica. Na fantasmática, nos fantasmas da mulher que aborta, quando ela aborta, né, tira o feto, na cabeça dela aquilo some. Tipo, aquele problema some. E esse é um dos grandes problemas psiquiátricos do futuro, porque não some. E aí acontece um fenômeno psiquiátrico também complicado, porque quando você aborta, você já deve ter ouvido falar na depressão pós-parto, famosa depressão pós-parto. Você é criminalista, né? Inclusive você sabe que tem aquele atenuante, né, criminal do infanticídio, né? Chama estado puerperal. Estado puerperal. Então é o seguinte, bom, a alteração hormonal da mulher depois do parto, muitas vezes ela induz um problema mental sério, às vezes grave, às vezes até irreversível. A gente tem paciente, por exemplo, lá no hospital com depressão gravíssima, com ansiedade. Mas ela já tinha uma causa biológica latente? Não, já tinha uma predisposiçãozinha e tal, mas aí a gravidez, ela pode desencadear isso. É raro, tal, mas acontece. Agora, no caso do abortamento, do aborto voluntário, também no espontâneo acontece isso. Aquela interrupção abrupta, certo? Aquela interrupção abrupta, não fisiológica, ela é muito mais destrutiva. Sim, porque certo? Eu vou falar como leiga. Você está sofrendo, como alguém que já gestou, você está sofrendo ali grandes alterações hormonais e de repente você corta tudo, né? Então, o que faz com esse tanto de hormônio que já estava sendo produzido? Pois isso aí gera uma tempestade absurda, certo? No organismo. Você vai ter queda assim abrupta de progesterona, de estrogênio, de pregnenolona. Você vai ter uma série de coisas que você vai ter, e isso vai gerar problemas psiquiátricos. Aí, com muito mais gravidade do que na depressão pós-parto. Então, você vê, se a depressão pós-parto já é grave, né? Você imagina, então, esse tipo de interrupção da gestação. Então, você vai ter uma tempestade psiquiátrica. Aí, a pessoa fica deprimida, às vezes até psicótica, etc. E aí, junta com a culpa, certo? Aí, junta com a culpa. Então, aquilo impregna e muitas vezes não sai mais. Daí, os estudos mostrarem que muitas dessas mulheres, elas vão desenvolver depois o quê? Toxicomania. Vão desenvolver alcoolismo, vão desenvolver toxicomania. O que é a toxicomania? É uma tentativa dela anular a própria consciência. Para aplacar a consciência. Aplacar a consciência, porque agora ela está deprimida e está com a mancha indelével na consciência dela. Uma mancha que não vai sair. Entendeu? Então, essa mancha, essa culpa, vai destruir essa pessoa psiquiatricamente no futuro. Vai destruir. Porque ela nunca mais vai sair dela. Sabe? E psiquiatria não é só remédio. Às vezes você dá um remédio, melhora, mas se a culpa continua,
Muitas vezes você não consegue retomar isso. E, então, assim, e muitas depois não conseguem nem engravidar, porque ficam, às vezes, querendo tanto repor a culpa, que gera tanto estresse, que não conseguem engravidar também. Então, muitas das infertilidades são pós-aborto, porque, inclusive, lesa o sistema genital, né? O sistema reprodutivo, né? Um atentado contra o sistema reprodutivo. Então, vem as sinéquias do útero, aquelas sinéquias, que são cicatrizes do útero, cicatrizes do útero, entendeu? Às vezes, fibrose das trompas, entendeu? Uma série de complicações que depois vão impedir gestações posteriores. Aí a mulher fica mais pirada ainda porque ela quer engravidar para cobrir aquela culpa, porque a maioria das mulheres, no futuro, elas vão tentar cobrir essa culpa tendo filhos, certo? Para cobrir essa culpa. E muitas vezes não consegue ter esses filhos no futuro, porque por conta das lesões genésicas que elas produziram pelo processo abortivo. Aí piora mais ainda a parte psiquiátrica, entendeu? Nossa, o quadro é bem... nada promissor. E tudo isso é escondido, na verdade. Claro, tudo isso é escondido. Não pode falar, porque senão como é que vou vencer a propaganda? Você pega livro, o Tratado de Psiquiatria da Mulher, por exemplo. Nós temos o Tratado de Psiquiatria da Mulher no Brasil, que é até de um amigo meu, do Eude Lobo e do Joel Renaud, se não me engano, o nome do outro autor. É um tratadão desse tamanho. Você pergunta quantas linhas tem sobre aborto? Nenhuma. Então, você entendeu? O Tratado de Psiquiatria da Mulher, não tem nenhuma linha sobre aborto. Quer dizer, isso acontece não só nesse livro, acontece em quaisquer outros livros de psiquiatria, por exemplo. Não tem esse assunto, hoje, não tem. Por quê? É escondido. Você não pode falar, é tabu. É uma coisa politicamente incorreta, entendeu? Pode falar contra. Não pode falar a verdade. Você não pode falar a verdade. Você não pode falar, isso aqui tem a síndrome traumática pós-aborto. De Heard, que é o nome do autor, por exemplo, ela é clássica e tal, não, mas essa sim foi apagada totalmente, ela foi, tipo assim, foi como o índex proibitório da igreja, não se pode falar aquele nome ali e tal, entendeu? Foi banido, isso aí. Vamos colocar na descrição, porque agora a gente está colocando tudo na descrição, qualquer citação aqui a gente coloca, pega o linkzinho na Amazon, aí você que está em casa pode adquirir também. Então, assim, você pega, por exemplo, pega o Tratado de Psiquiatria, os mais atuais, o Kaplan, você pega o Reis e o Dovsky, certo? Pega o Tratado da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, não tem uma linha sobre isso, entendeu? Então, isso é um assunto, assim, tabu, né? Tabu, nós temos... É o que a sociedade faz, ela esconde as consequências dessa insubmissão, dessa insubordinação as leis de Deus. Então, você não consegue esconder isso do universo. O universo é igual a grama tiririca, ele rebenta o asfalto. A vida vence o asfalto, a tiririca vence o asfalto. Que é verdade, né? Ela vai aparecer. Como é que você sabe se uma norma ela é universal, ela é verdadeira, ela é ubíqua, ela é válida para todos os tempos e todas as civilizações? Quando ela pode ser usada, quando ela foi disseminada sem que as pessoas tivessem conhecimento prévio um dos outros. Exatamente. O que puxando um pouquinho para a minha área, que é o direito. O direito natural é isso, né? São leis universais que não precisaram ser escritas porque elas são óbvias. E a verdade, ela não precisa ser descrita. Ela é, simplesmente. Diferentemente do direito positivo, que é aquela convenção feita pelos homens. Então, agora se convencionou que a gente não vai falar sobre os efeitos deletérios, sobre os efeitos psiquiátricos na saúde da mulher, porque existem, né, no caso dela fazer aborto, porque isso não é mais politicamente correto. Não é o que a gente quer. A gente quer, na verdade, o contrário disso. A gente quer que as pessoas se livrem das crianças, se livrem dos filhos, dos próprios filhos, sem culpa. Mas, pelo que o senhor está dizendo, é uma lei do universo, não adianta, é causa e consequência, a culpa sempre vai existir.
A culpa é o tribunal da nossa consciência. Se tem uma coisa que você não consegue esconder, é a culpa. Tanto é que existe um fenômeno muito interessante na psiquiatria, que é a confissão pré-morte. Pré-morte. Então, assim, um número muito grande de pessoas, quando está se aproximando da morte, quando ele está vendo que está, ele chama os filhos, chama a mulher e fala, eu te traí, mas olha... isso não é hora. Eu te... Sabe? O cara fala, eu roubei, eu uma vez entrei numa galeria, peguei um quadro lá, ninguém viu, você entendeu? Isso como você falou, é o bico. Isso aí é um fenômeno que existe em qualquer civilização, existe esse síndrome do confessionário pré-morte. A pessoa, ela tem essa necessidade. Talvez venha daí a unção dos enfermos, né? Que é instituída pela Igreja Católica, já sabendo que é um comportamento natural do ser humano. Eles falam, pelo menos confesse para um padre, né? Pelo menos confesse para uma pessoa só, ao invés de deixar essa Isso aí causa tanto problema, sabe? Imagino. Na verdade, recentemente eu tive um paciente, um senhor de idoso, né? Que chegou na família e falou assim, gente, você sabe aquele sobrinho meu que veio dormir aqui em casa uma vez e tal, ele era gay, eu peguei e transei com ele e tal, Aí, assim, o cara já estava meio demente, meio confuso, e solta uma bomba dessa na família. O cara que era... Uma bomba atômica. Uma bomba atômica, o cara que era o pai perfeito, né? Então, o que é isso? São complexos de culpas, entendeu? É claro que tem a parte orgânica, né? Tudo bem, mas a mente continua culpada, entendeu? Essa culpa não está no cérebro, essa culpa está na mente. No leito de morte lá, a mulher ainda vai estar pensando. A gente vê muito assim em psicoterapia. Recentemente eu atendi um rapaz mesmo que ele tinha uma namorada, a namorada traiu ele, engravidou. Mas ele gostava tanto dela que ele falou assim, não, eu aceito, eu crio esse menino, a gente cria. Eu gosto muito de você e tal, e eu crio esse menino. O que ela fez? Ela preferiu abortar, entendeu? Por quê? Porque aquilo representava o quê? Uma culpa para ela. Nossa, mas ela não gostava nem do namorado, não gostava mesmo porque botou chifre. Mas ela não gostava de ninguém. É a pessoa que não quer abrir mão do seu hedonismo, dos seus prazeres, da sua carreira, né? Isso sempre existiu na humanidade. Nós sempre fomos sujos. A humanidade sempre foi suja, mas ela sempre foi controlada, disciplinada pelo ferrão, pelas leis. E nós vivemos um momento que essas leis vêm sendo progressivamente abolidas. Desculpa, mas eu vou te contrariar. Não acho que seja um ferrão. Faça um favor. Não acho que seja um ferrão, porque o jugo é suave. Quando você aceita a verdade, quando você aceita Deus, é um jugo suave, não é? Não para todo mundo, Cláudia. Para mim, por exemplo, é muito difícil. O jugo de Deus, a lei de Deus, é muito difícil. Não é fácil para ninguém, mas entre a lei de Deus, entre obedecer tentar, né? Que a gente não consegue sempre, não consegue tudo. Mas entre permanecer ali, tentar ser fiel a Deus e usar uma expressão que você usa, o desbunde geral, o que é melhor? Assim, agora a opinião pessoal minha, é muito melhor o jugo de Deus. Porque pelo menos eu tenho uma expectativa. Qual que é o problema dessas pessoas que eu vejo? Aí você me corrige, porque eu não sou da área. Esse hedonismo, essa expectativa de eu vou viver o melhor que há para viver aqui neste mundo, é a falta da compreensão de que existe o transcendente, que existe o outro lado. Então a pessoa, esse inconformismo e que vai redundar numa infelicidade tremenda, é porque tudo está adstrito a este mundo. Não, porque é este mundo, então eu vou fazer o filho vai atrapalhar, eu vou abortar, porque eu tenho que fazer a minha carreira aqui. Eu engravidei do meu namorado, porque eu chifrei meu namorado. E aí, esse meu namorado gosta tanto de mim que vai criar o meu filho. Não é o suficiente. Mesmo assim, eu vou tirar esse filho.
É porque a pessoa não vê algo além deste mundo, uma expectativa muito terrena. Ela não vê o transcendente. E eu acredito que a maior embate que nós temos é entre os que acreditam e os que não acreditam. E o pior, você não pode convencer, você não consegue convencer ninguém, né? Porque isso é uma concepção do espírito que você abraça, que é de dentro para fora, diferente do Estado, que é de fora para dentro. O Estado criminalizou o aborto. E aí ele colocou lá que é pena de tanto a tanto, artigo 124 do Código Penal. De fora, né, o Estado, de fora para dentro. Se a pessoa não tem aquele valor internalizado, não vai ser uma lei que vai me impedir, uma lei dos homens. Não vai ser uma lei escrita que vai me impedir. Como não impede o estelionato, como não impede o roubo, como não impede o latrocínio, o homicídio, não impede. A lei do homem não impede nenhuma dessas condutas, né? E aí eu acho que o problema está aí, né? É você ter a consciência da morte, ter a consciência da vida após morte, ter a consciência que o mundo é muito pequeno, que não é só isso aqui, que não é só esse tempo aqui, e que existe o lado de lá. E essas pessoas, geralmente, elas não abraçaram essa concepção. Isso aí faz parte do projeto, né? Do projeto, vamos dizer, globalista atual de acabar com Deus, né? Acabar com Deus, dizendo que não tem transcendência, só tem aqui agora. Não, acabar com um só, o verdadeiro. Acabar só com o cristianismo, porque as outras religiões, elas são incentivadas. Aí já entra no aspecto político, não vamos sim. falar mal das outras religiões, mas, por exemplo, eles não têm nenhum problema com o Islã, por exemplo. Eles deixam bairros inteiros na Alemanha, em países do norte também, norte da Europa, eles deixam que bairros inteiros sejam geridos pela lei Sharia. Mas se for colocar um crucifixo na escola, meu Deus, é um Deus nos acuda, nossa, não pode, o Estado é laico. Antes da gente começar, você perguntou, mas por que você é tão invocada com isso? Eu sou muito invocada, muito invocada. Quer falar de aborto o tempo todo. Não é o tempo todo, esse só é o segundo programa, mas vai ter o terceiro, vai ter o quarto. Vai ter sempre. Para quem não assistiu, assista lá o episódio Autismo, a Indústria, onde eu sou esculhambada ao vivo. Não, porque você é muito obsessiva, você é muito certinha. Sou mesmo. Sabe o que aconteceu? No primeiro ano do governo, desde que está agora a terceira vez, a primeira vez que ele esteve no poder, eu estava lá toda tranquila, dando a minha aula de direito penal, e eu descubro, né? Sempre os alunos fazem intervenções, e eu gosto da aula expositiva dialogada, eu me sinto péssima se eu só eu que falo em sala de aula. Gente, pelo amor de Deus, participa. Um aluno trouxe uma questão que era assim, professora, que agora baixou uma portaria aí do Ministério da Saúde. O governo federal baixou uma portaria que agora não precisa mais de um BO, não precisa mais de um boletim de ocorrência, não precisa mais de um registro público, né? Olha, eu vim aqui porque eu fui vítima de violência sexual, estou registrando a ocorrência. E normalmente o que se faz? O delegado encaminha até o IML para uma guia que a pessoa vai lá e faz o exame de corpo de delito, onde se constata que houve realmente, né, um resultado gravidez, e aí a pessoa pode fazer o aborto legal, né? Nem vamos entrar em discussão aqui, mas mesmo assim é uma vida. Sim, eu concordo, mesmo assim é uma vida e mesmo assim eu sou contra, mas está na lei que a pessoa que é vítima de violência sexual, ela pode fazer o aborto. Eu concordo? Pessoalmente, eu acho que não, mas é a lei. Não gosta da lei? Vamos fazer um movimento popular e alterar a lei. Esse é o caminho correto, o processo legislativo. Aí vem uma portaria do Ministério da Saúde e diz que não precisa mais do BO,
que não precisa mais do exame do IML do corpo de delito. Eu falei, como? O aluno policial. Falei, como? Não, professora, não precisa mais. Eu falei, não, mas não tem cabimento. Como assim? Como é que eu vou provar? Porque aí eu, né, com um pensamento muito certinho, como é que se prova? Porque o meu problema é com a questão da prova. Então, que eu já imagino, que a minha mente já raciocina no crime. Então, peraí, se eu chego grávida de poucas semanas lá no materno-infantil e digo, hospital aqui de Goiânia, e digo que fui estuprada, eu não preciso levar boletim de ocorrência, eu não preciso registrar a ocorrência? Não. Então, praticamente, lá no primeiro governo, desse governo atual, foi legalizado o aborto. É porque as pessoas não estavam muito conscientes disso, não tinha rede social como hoje. Mas qualquer pessoa que chegasse, e a gente começou a fazer pesquisas e também militância no materno infantil, e sim, qualquer pessoa que chegasse lá e falasse, fui vítima de violência sexual. Claro que não era imediato, né? Tinha todo um protocolo. Passar por psicólogo, passar por psiquiatra ninguém passa. Não, psiquiatra ninguém passa. É. E todo o corpo clínico ali que estava responsável por acolher essa mulher, todos com viés de esquerda, óbvio. Todos favoráveis ao aborto. Então não era muito difícil. Eu fiquei indignada. Eu falei, não, isso não pode, porque não pode, porque tá escrito que não pode, aquela pessoa, né? Não pode. E aí eu comecei a falar mal não, eu comecei a verbalizar isso, comecei a alertar e encontrei outras pessoas que pensavam igual a mim e a gente começou. E não só eu, o movimento é nacional, né? Então logo eu aderi ao movimento nacional, mas na verdade, claro, porque é outra vida, porque a vida é um preceito fundamental, mas muito também porque que esculacho é esse? Como assim? É muito mas esculachado. Uma portaria do Ministério pode anular uma lei? É isso que me deixa injuriada. Claro que não. Uma portaria do Ministério da Saúde não pode anular uma lei. Foi o que aconteceu recentemente. Acho que tem um mês e pouco, que durou 24 horas, né, ou menos. Baixaram uma portaria lá do Ministério da Saúde que, então esse aborto permitido pelo Código Penal, ele pode ser realizado até quando o bebê estiver a termo, até o dia do parto, vamos dizer assim. Aí houve uma gritaria muito grande, porque que é isso? Vai matar, né? Não, é um bebê formado. Já tá nascendo, você mata ele na saída, né? Exatamente. Ou antes, né? Coloca uma solução salina, ou alguma coisa. E, na verdade, você vai extrair um feto morto. Aliás, um feto não, um bebê completo. Não, sim, já é um homicídio. O que aconteceu? Essa norma técnica, essa nota técnica do Ministério da Saúde, ela anoiteceu, mas ela tudo não acabada foi revogada por enquanto, mas eles vão continuar persistindo porque nisso. Esse é a moeda de troca dele, é o votinho deles. Lute contra o patrão, lute contra Deus, lute contra o Pai. O Pai somos nós, o Pai é o Estado. O Deus é o Estado, a democracia, Deus é a democracia, entendeu? Esse que é o joguinho deles, para pegar essa cambada de gente aí, entendeu? Esses anticristo aí, esses diabólicos, e botar esse povo para votar para eles. Essa que é a jogada deles. Mas para que eles tenham essas pessoas que votem neles, eles têm que disseminar essa ideia, eles têm que desestruturar a sociedade, né? E uma das maneiras de você desestruturar a sociedade é, por exemplo, separando homens de mulheres, homens os seus deveres e mulheres os seus deveres também. Exatamente. Cláudia, nós temos lá no hospital menina de 9 anos, nós temos uma menina lá de 9 anos que chegou lá e falou assim, olha, eu vim aqui, mas vocês não vão me dar lítio. Com 9 anos? 9 anos.
Porque lítio engorda e eu sei que vocês querem me engordar porque ela tinha anorexia. Então, assim, Peraí. Uma criança de 9 anos já tem anorexia? Tem. Eu tô muito por fora. Tem criança hoje, tem criança com 9 anos que já tá menstruando. Entendeu? Tá menstruando. 10 anos tá menstruando. Então, assim... menstruando, ok. Mas eu não sei se é porque no meu tempo eu não tinha esse nível de informação. Mas aí chega o pai para conversar comigo. Onde ela viu isso? Na internet? A menina é genial, né? Muito inteligente, tudo. Aí o pai foi conversar. Eu quero conversar com vocês. Tipo assim, eu achei assim que o pai fosse falar assim: doutor, você não leva em conta, não. Desculpa aí, tal. O pai falou assim: olha, doutor, vocês têm que ouvir o que minha filha está dizendo, viu? Vocês têm que dizer. Eu falei assim: rapaz, você sabe quantos remédios existem para tratar a doença bipolar? Não sei. Que chama-se lítio. Determinadas formas de doença bipolar vão só responder adequadamente a lítio. Eu falo assim, aqui não é medicina estética, aqui eu não mexo com antibiótico, eu não faço quimioterapia. Aí eu posso ter o antibiótico 1, 2, 3. Na quimioterapia eu posso ter a quimioterapia branca, a quimioterapia vermelha, eu posso ter quimioterapia azul, posso ter tudo. Agora, aqui na psiquiatria, ainda mais no Brasil, que expulsa as multinacionais, eu só tenho um remédio. Então você pega a sua filha e leva embora, e deixa ela continuar se estarvando aí, sem comer, se cortando, se mutilando, e isso fica mal. Entendeu? Eu tô encabulada com essa criança de 9 anos, e aí o pai estando favorável às ideias dela não é um fator assim que corrobora, que incentiva essa pessoa? Porque se o pai falasse, não, minha filha... Cláudia, você não vê a mídia? Você está vendo a mídia que tem criança de 3, 4 anos que os pais já estão fazendo a mudança de sexo delas? Entendeu? Sim. Então, se a criança... Sim, mas é isso que eu tô comentando. Isso é exatamente o que eu tô falando com você. Não são os pais que estão adoecendo as crianças. Não. Biologicamente, nós temos um cérebro que várias coisas nesse cérebro moldam o cérebro, você entendeu? Então tem criança, por exemplo, menina, que nasce com um comportamento mais masculinizado. Sim, sempre. Todo mundo já teve uma amiguinha que então, pois isso é genético, isso é biológico. Agora, isso sempre existiu. Agora está existindo mais por basicamente 2 fatores, 3 fatores, aliás. Estresse emocional da mãe muito grande, que mexe com cortisol, e o cortisol mexe com os hormônios gonádicos cerebrais, então afeta o sexo do bebê, do feto, certo? Então, a idade provecta das mães, certo? Que também afeta a diferenciação sexual do cérebro e os hormônios, o uso de hormônios, tanto pelas mulheres quanto os hormônios aí que existem nas carnes e tudo mais, né? Sobretudo dos hormônios. Então, esses fatores, eles já existia antes uma tendência para determinadas alterações cerebrais, por exemplo, da área sexual, causada por hormônios. Por exemplo, a mulher de mais idade produz mais hormônios androgênicos, mais hormônio masculino, então masculiniza o cérebro do feto. Mulheres que têm mais filhos, elas acabam gerando um fator imunológico e inflamatório que mexe no cérebro, na parte hipotalâmica sexual dos filhos. Então, isso já existia antes. Agora, com esses outros fatores da modernidade, aumentou. Então, você está tendo um número maior de pessoas com desdiferenciação sexual, que tem a diferenciação sexual imatura, não definida. Aí a menina, por exemplo, de 4 anos quer vestir igual o menino, o pai e a mãe já estão botando ele para vestir. Isso com 4 anos. Então, não é de se estranhar. É um incentivo. Incentiva. Elas, você quer ser homem, você vai ser homem, tal. E isso com 4 anos. Então, assim, com 9 anos a pessoa chegar a falar que não quer tomar leite, isso aí é arroz com feijão. Isso é arroz com feijão. A gente pega a criança com 5 anos, que a família já vai perguntar lá como é que a gente faz para fazer a transição de sexo. Como se fosse tomar uma Coca-Cola, né? Como se fosse tranquilo. Esses hormônios, e se eles já fazem mal na reposição hormonal para algumas mulheres, imagina para criança. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu falo, inclusive,
Porque essas crianças, geralmente, elas não têm só a parte de disforia de gênero, elas têm outros problemas. Elas têm hiperatividade, elas têm transtorno de humor, elas têm depressão, elas têm anorexia, elas têm dismorfofobia de outras partes do corpo, elas têm transtorno opositivo desafiante. Então, aí eu falo, olha, seu filho não é só problema de disforia de gênero, seu filho é um problema global. E para nós tratarmos esse problema global, não dá para tratar, por exemplo, com hormônio. Né? Se você for dar hormônio para o seu filho agora para mudar sexo, não sei o quê, eu estou fora. Eu não mexo nisso. Inclusive, estamos sendo processados por isso. Uma mãe foi no CRM e nos processou que a gente não quer tratar da filha dela, que agora virou filho, porque usa hormônio direto. E eu cheguei nela e falei, eu não consigo tratar do transtorno de humor do seu filho. Que interação medicamentosa. Claro. E hormônio é cortisol, é peptídeo, é neuropeptídeo, atua lá no sistema nervoso central. Então você vai ficar dando, tipo, 1 miligramazinho de lítio e ele está tomando 1 milhão de miligrama de cortisol, rebentando o hipotálamo dele. Aí eu falei para ela, eu não dou conta, não é que eu não quero tratar. Aí ela, você é homofóbico, você está sendo homofóbico. Você está sendo homofóbico. Eu falei assim, não, quem está sendo homofóbico é o hipotálamo dele. É ele que está sendo homofóbico. Eu quero tratar. Só que eu não dou conta. Eu estou com seu filho aqui, que era filho, agora é filho. Questão já estou física. aqui um ano lutando com ele, dia e noite, e não dou conta. Eu estou jogando a toalha. Entendeu? Ah, não, você é homofóbico e tal. Aguarde o processo. Então é desse jeito que a gente está hoje. Hoje em dia está desse jeito. O que nós temos que fazer? Nós temos que esclarecer a população que nós não estamos engolindo. Eu, por exemplo, como psiquiatra, eu não engulo esse politicamente correto, esse negócio de varrer o problema para debaixo do tapete. Primeiro. Segundo, nós temos que apoiar essas pessoas. Igual a Casa Anália Franco faz, igual a Obra do Berço faz, e por aí vai. Gerar Vidas faz. Casa dos Santos Inocentes. Isso, nós temos que ajudar essas pessoas, essas mulheres, que muitas estão em situação. E temos que lutar, sim, contra o Zeitgeist, contra o espírito dos tempos, temos que lutar. Mas com racionalidade, com dados, não com uma cruzada, entendeu? Uma cruzada moralista, né, estigmatizante, preconceituante, entendeu? Eu, particularmente, eu nunca uso argumentos. Eu estou falando com você porque você é cristão também, mas eu nunca uso argumentos cristãos. É porque você acaba que falou também, eu juntei a minha a você. Mas eu não uso argumentos cristãos, em hipótese nenhuma, porque isso vai criar um flanco, vai criar um embaraço, assim, que as pessoas vão... Ah, você é fundamentalismo cristão. Tem os slogans, né, das feministas. Tire seu terço dos meus ovários. Geralmente tem isso, né? Do ponto de vista psiquiátrico, quando você vê aquela menina de cabelo azul, com cabelo debaixo do braço, e gritando assim, meu corpo, minhas regras, não, aborto sim. O que ela está querendo dizer é o seguinte, olha... Eu tô perdida, pelo amor de Deus. Eu tenho um complexo aqui muito grande. A minha sexualidade está complicada. Eu não aceito os homens, porque eu não tive um pai adequado, certo? E então eu não incorporei aquela imagem, que a gente chama em psiquiatria de imago, não incorporei aquela boa imago de um pai provedor, um pai carinhoso e um pai legislador. Então eu estou revoltada contra esse mundo. Os globalistas, aí, os norte-hemisféricos, eles estão favorecendo o meu discurso para eles dominarem mais ainda o mundo através do Estado, certo? Então, eu estou me revoltando aqui contra esse domínio que vocês querem exercer sobre mim, e isso me é tão caro, eu estou perdendo meu tempo, meu dia, porque eu tenho esse complexo dentro de mim, isso me incomoda. Isso não é só, você não gosta de mim, tá, beleza. Não é só isso, é porque esse complexo está te moendo por dentro. Está te moendo por dentro a sua indefinição sexual, está moendo por dentro o ódio que está te matando, o seu problema de assimetria de sexo. Então, muitas vezes você deseja um homem, mas você vai desistir de um homem porque todo homem é vagabundo, todo homem é cachorro. É estuprador em potencial. Então, e você gera um conflito enorme com você mesmo, sabe?
Aí você pensa, eu tenho que ser bissexual mesmo, porque mulheres é que me entendem, mulheres é que são companheiras. Só que aí você também não gosta daquilo, você sente falta do homem. Então você está em conflito, ela está em conflito, entendeu? E aí esse conflito, ela exterioriza, ela projeta. Isso é um mecanismo de defesa também do ego, que chama identificação projetiva. Você projeta o problema para fora, porque aí fica fácil lutar contra esse problema lá fora. Por isso que elas ficam tão feias. Por isso que elas ficam toda estranhas visualmente. Tem muitos memes na internet, elas, na antes verdade, e depois. Veja bem o que elas fazem. Do feminismo. Elas fazem uma anti-estética, Sim, mas que feias. é uma estética. É uma estética, destruída. Mas você está É uma entendendo que é uma estética. estética? É. Porque quem quer ser feio, faz igual eu, fica feio. Nasce feio, entendeu? Você não faz nada, você não vai passar um trem azul. Agora, você quer ser feio, você vai passar um trem azul? Não. Eles querem ser bonitos, eles querem ter uma estética, mas querem uma anti-estética. Contra os padrões. Eu sou contra a estética, porque a estética é submissão da mulher, é mulher bonita, é mulher que passou pó de arroz, pó de arroz. Sei lá como é que chama isso, blanche, sei lá, para não... Pó de arroz. Para não ficar brilhando, entendeu? Então, eu não quero ser essa mulher submissa aos padrões masculinos. Aí eu vou inventar um padrão, que também é um padrão estético. Sim. E é um padrão feminino. Porque homem não fica fazendo... Homem que é homem mesmo. Não, porque tem... Não, mas eles também... Os meninos... Menines. Os menines. Mas aí nós já estamos noutra esfera. Nós já estamos indo para a bissexualidade também, no lado masculino. Vamos nos ater às mulheres. Agora, no lado das mulheres é isso. Elas estão usando uma anti-estética, mas que é uma estética. Certo? Então eles dizem, eu sou ugly, sou horrível, sou freak. Eu quero ser assim... porque eu estou rompendo com os padrões. Mas esse ser freak, ser ugly, né, é estético. É uma antiestética, mas que é estética. Você olha um, você olha o outro, uma, outra, são todas iguais. Então, o que fora do padrão é esse. Ela obedece um outro padrão. É o padrão, né, porque somos contra o patriarcado, que não sei o quê. Eu quero ver alguém ir lá no campo de batalha... lutar, pegar em arma. Descarregar um caminhão de brita, esse eu quero ver. Furar uma fossa. Eu quero ver. Furar uma fossa. Essa parte aí, porque elas só falam em igualdade de gênero, só falam mesmo nessa questão. Não, porque são os cargos de chefia. Mas e os outros? E os pedreiros? E os operadores de máquinas pesadas? E as pessoas que sobem na furador de cisterna. Furador de cisterna. E as pessoas que sobem na linha daquelas antenonas. Não é antena, não. Tipo, tem uma base. Aquela coisa lá de linha de transmissão de energia. Vamos ocupar esses cargos também. Pois é. Aí você pergunta assim, elas estão revoltadas, elas não têm direito de revoltar contra o pai? Pode revoltar, minha filha. Pois pode revoltar com o pai. O pai é escroto, revolta. O seu sacerdote, ele era escroto, tarado, igual João de Deus, revolta, tá? Beleza. Revolta, vai revoltando, tá? Então por que elas continuam ainda cheias de complexo? Né? Você pode perguntar, por quê? A mídia, o norte hemisférico, os globalistas justificam a revolta delas, né? Nós estamos revoltados contra o rei, contra o empresário. Você revolta contra o Wesley Batista lá, que ele é um escroto? Revolta. Vai revoltando. Não, contra esse ela não revolta, não. Não, mas revolta, né? Os empresários, vamos dizer assim, os empresários, Antônio Hermínio de Moraes. Esse é amigo do rei, amigo do rei. Não, esse aí está sustentando, mas pro povão ele manda revoltar. Pro povão ele manda revoltar, né? Você sabe disso, que ele manda revoltar. Só que lá né, nas entrelinhas ele não revolta. Mas enfim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, tudo é justificado. Mas então você pergunta, por que elas estão, então, elas estão tristes? Por que elas estão conflituosas, né? Que nós falamos, por que elas estão conflituosas, indignadas? Porque elas estão revoltando contra Deus. Aí não dá para revoltar. Elas estão revoltando, quando eu falo Deus, as leis da natureza. Elas estão revoltando contra as leis da natureza. Aí embucha, aí o trem... Não, eu nem me preocuparia com elas se elas não estivessem matando bebês. Assim, eu estaria assim, super de boa. Quer gritar contra o patriarcado? Ok, fera, grita. Quer manifestar? Eu acho lícito, eu acho que tem que haver mesmo oposição, eu acho que todas as facções têm que ser representadas, cada um faz seu movimento aí, eu participo do movimento Pró-Vida.
o outro quer participar do movimento pró-morte, beleza. O que me chateia é que a arena de combate, ela não é adequada, puxando para minha área, né, para o jurídico. Como eles nunca, querem aprovar o aborto, então vão fazer o quê? Projeto de lei. Não, projeto de lei não vai passar. Não vai passar porque a sociedade vota em representantes conservadores. Não vai passar, nunca vai passar. Aí eles fazem aquele bypass assim, dá aquela volta para passar no judiciário. Esse aqui é o meu combate, entendeu? Deixa eu te fazer isso uma pergunta, não é então. lícito, isso não é correto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou um médico do materno-infantil. Eu sou um médico lá, obstetra do materno-infantil. Chega uma moça lá com essa declaração que eu quero que você aborte o meu filho. Aí eu posso dizer que não está na lei isso? Não, que isso tem é objeção de consciência. De consciência. Eu posso negar. Você, Marcelo Caixeta, tem objeção de consciência, você não vai atender esse pedido. Mas quantos que vão? Não, mas eu tenho esse direito? Você sim. Porque esses dias deu um escândalo aí no Hospital São Camilo, lá da Igreja Católica, que não quis fazer a pílula do dia seguinte, por exemplo. Sim, porque para a Igreja Católica o DIU é abortivo. E ele não é recomendável virou um escândalo lá, para as mulheres. Obrigar, sim, mas religião, eu adiro a ela se eu quiser. Então, se eu quiser ser católica, eu sou. Não, eu acho que eu estava equivocada, não era bem isso que eu queria, eu vou ser espírita. Tá, e depois eu falo, nossa, mas eu acho que eu não me adaptei ao espiritismo. Serei evangélica, de tal denominação. Quando eu fui católica, eu fui uma católica condizente, honesta com os princípios. Depois eu deixei, eu aderi ao espiritismo, também fui uma boa espírita. Depois eu falei, não, mas não é isso, vou ser evangélica. Também fui uma boa evangélica. Então, é de dentro para fora. Se eu estou numa instituição, como agora deu problema na PUC, você viu? É o mês passado? Não. O ministro do Tribunal das Três Letrinhas, que porque quer fazer esse arranjo e passar ao largo do Congresso Nacional e aprovar o aborto, em plena PUC Rio, defendeu o aborto. E lá estava na plateia o arcebispo? O reitor. Mantenedor. Porque geralmente o reitor ele é eleito, ele é indicado pelo mantenedor, que sempre é a Igreja Católica. Sempre é o arcebispo, o bispo, mas eles não gerem diretamente. Aí eles colocam alguém, mas é ligado. Entendi. Porque se a instituição é confessional, mas podia ser o Mackenzie também, né? Que é presbiteriano. Se a instituição é confessional, ela tem que andar naquela linha. Não, mas eu não quero, eu não gosto. Meu filho, saia do Mackenzie. Eu não vou respeitar os preceitos do protestantismo lá dos presbiterianos. Bye. Tchau. Ah, mas eu estou na PUC, Pontifícia Universidade Católica, mas eu quero defender o aborto num evento público e as pessoas querem aplaudir. Não pode. Vai para outra, vai para a universidade pública. O que aconteceu? Houve a intervenção, graças a Deus, já não era sem tempo. Mas eu particularmente acho que não vai ter jeito, porque assim, PUC, trabalhei lá, esquerdismo já tomou conta, né? Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, assim, para os colegas médicos aí, porque isso eu vejo nos grupos de discussão, esse tema que eu vou te colocar. O cara é médico, obstetra no materno-infantil. Aí chega lá uma mulher que quer abortar desses moldes que você falou aí, com a base na portaria. Esse médico, ele pode juridicamente, ele pode se defender e falar assim, isso aqui é uma portaria do Ministério, não tem valor de lei. Sim, eu tenho que seguir a lei. É super... Não, inclusive o artigo 124 do Código Penal, que tem elenca as possibilidades de aborto legal, mesmo assim, mesmo sendo legal, o médico pode falar, não, eu não realizo, eu não faço esse procedimento. Eu vou alegar objeção de consciência. Por quê? Porque a Constituição, ela garante o direito à liberdade religiosa. Ainda. Espero que não revogue, espero que não venha uma PEC aí modificando. Ainda temos, né?
Direito à liberdade religiosa. Então, eu posso sim alegar que a minha confissão, que a minha denominação, ela não permite essa prática e aí eu não sou obrigada a fazer. Mas tem que haver, por exemplo, se o aborto... Não será, Deus me livre, não será. Mas se o aborto um dia for legalizado, o que vai acontecer? A pessoa vai procurar um médico específico que não tem objeção de consciência e que vai realizar esse procedimento. O Estado não vai poder obrigar o médico a fazer isso. Ele não pode obrigar. Porque no momento. No momento ele não pode. Nem no momento e nem se por um acaso, Deus me livre, não vai ser, o aborto for liberado. Enquanto não mudar a Constituição. Na Constituição existe uma garantia individual que é sua. Então, assim, o médico, então eu vou falar o seguinte, médicos espíritas, católicos, também, evangélicos que estão seguindo essa portaria estão em pecado. É isso? Estão em pecado. Então em pecado por... Então ele não é espírita de verdade. Então não é espírita de verdade. Ele não é católico de verdade, ele também não é evangélico de verdade. O médico psicopata que vai fazer isso no SUS, ele não está no SUS porque ele está ganhando dinheiro fora do SUS. Porque ele está tendo um prazer, né? Ele está tendo aquela pulsão da morte ali, como você disse. Não, mas ele está tendo aquela... Essa pulsão aí, se não tiver dinheiro, ele não vai ter ela, não. Ele mata fora para ganhar dinheiro. É melhor ele matar fora e ganhar dinheiro. Então, assim, quem está alimentando esse sistema aí são esses médicos evangélicos, espírita e católicos que estão fazendo essas eles porcarias. Não são. Eles dizem, se existem alguém, é porque ele não é de verdade. Porque é um contrassenso. Não há ali uma desculpa, não há uma linha no evangelho que justifica. É porque eu pensava assim, como leigo, né, na área jurídica, que ele era, tipo assim, ele ia perder o emprego dele se ele não fizesse aquilo. Não perde. Porque existe a garantia constitucional de eu posso alegar, sim, que a religião que eu professo, né, a minha crença, ela não condiz com essa atitude, eu não vou realizar esse procedimento. Isso tem acontecido? Médico recusar isso? Você fica sabendo disso na área jurídica? O que acontece? A sua área tá, a minha também, está muito contaminada, né, pelo esquerdismo. Muito. Então não é difícil. Está contaminada pelo dinheirismo, né? Também. Pelo dinheirismo. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Como diz o Milor Fernandes, como dizia, né, já falecido Milor Fernandes, eu desconfio de um idealista que ganha dinheiro com seu ideal. Uhum. Se ele está ganhando dinheiro, pode saber que não é um ideal de fato. É uma maneira dele ganhar dinheiro. Não é difícil montar uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro e serviço social e psicólogo. Não é difícil montar. As do materno infantil, esse hospital aqui de Goiânia, onde é realizado o aborto, né, permitido pela legislação, nenhum deles é de fato religioso. É muito fácil. Você acha impossível arrumar uma equipe? Montar uma equipe? Eu não sei. Não, na sua convivência. Eu não tenho convivência. Os médicos, eles são mais... Não, eu conheço muitos médicos, e eles são, inclusive, obstetras que Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que eu não sabia, que ela de repente virou, assim, eu sabia que ela era espírita e tal... Mas espírita, eu falo como espírita, é meio frouxo, né? São meio frouxo de moral. Aí ela me falou assim, eu tô arrancando pipiu dos outros, eu tô abrindo vagina, não sei o quê. Eu falei, lindinho, né? Bonitinho, né? Você tá achando bonito? Mas não tem jeito, porque eles precisam e tal. Aí depois... É porque ela quer ganhar o dinheirinho dela. Não, era até glamour. Era a UE. Ela trabalhava de voluntária nesse serviço. Não, mas ela quer alguma coisa. Alguma vaga em doutorado, alguma coisa. Quer assim, conhecimento. Ela quer participar da enturragem. Mas aí o que aconteceu com ela? Ela virou evangélica e largou. Tá. Ela largou, porque os evangélicos são mais fodão. Que bom. Pois é. Que eu falo, gente, espírita, eu não acredito em espírita, não. Olha, polêmica. Polêmica mesmo, assim, eu falo isso como espírita, né? Mas assim, eu tô curtindo, tô brincando, mas assim, não, são frouxos demais. Não, tem um professor... Aí ela virou evangélica, aí não, agora eu tenho consciência. Falei, aí, beleza. Mas antes não tinha, entendeu? Antes ela não sabia que era uma outra vida. Eu não fui nem discutir com ela, não foi nem aborto, isso aí é questão de mudança de sexo. É mudança de sexo. Você vê que uma coisa que convence bastante, aconteceu esse semestre passado, 2023-2.
uma coisa que convence muito as pessoas, porque as pessoas estão muito alheias, né? Uma coisa muito etérea, solta no ar. É você mostrar graficamente como é feito um aborto. Ah, não, é horrível, né? É horrível, eu sei que é horrível, Nossa, mas horrível. outra coisa, nem eu que sou médico, eu não aguento aquilo, eu ver aquilo, não. Não, eu também não. Eu só comecei a ver o filme, nossa, eu vou colocar o terrível. filme na descrição, mas é muito... É muito chocante. Muito chocante. Muito chocante. O aluno, ele não sabia que essa cirurgia aí que a sua colega fazia, que não faz mais, é uma construção assim, né? Totalmente artificial, que inclusive tem que colocar uma prótese, né? Peniana lá, porque qual que é o natural? A natureza humana. Você faz lá um arremedo de canal vaginal, que não é. E aí fica lá. O natural é que as paredes fechem e que cicatrizem. Então você tem que ficar. E o aluno, ele. Pedro Henrique, alô Pedro Henrique. Ele estava estudando para a OAB, tem que saber se o Pedro Henrique passou. Preocupada com o meu aluno, eu preocupo com eles. Ele estava lá na minha aula estudando para a OAB, mas ao mesmo tempo ouvindo a aula. Quando eu falei que aí a pessoa dormia com a prótese peniana, ele só fez assim. Falei, você não sabia? Ele não, professora. Como é que você imagina que faz uma vagina num homem? Eu nunca imaginei. Eu falei, pois é isso. As pessoas, elas fogem da realidade. Se você começa a pensar, e se não vamos colocar em termos gráficos, vamos colocar assim, a real, né? Vamos descrever a situação real. Não há ideologia que sobreviva. Nem a da mudança de sexo e nem a do aborto. Não há como você persistir nesse erro se você souber mesmo, de fato, do que se trata. Trata-se de uma outra vida, não é um pedaço do corpo, não é um amontoado de células. Amontoado de células é o câncer. Esse que vídeo não que vira você falou, nada. Esse vídeo que você falou, ele é aquele que o feto tenta se defender e o tudo? grito silencioso. Nossa senhora, eu não tenho coragem de ver isso, não. Nem eu. E aí você fica passando pros outros, você não tem coragem de passar Eu não tenho pros outros. coragem, mas eu passo. Não, porque alguém vai ter coragem de assistir. Não, mas é só o começo. Quando começa ali, quando o médico enfia a cânula, já é muito para mim, né? Ele começa a puxar os membros inferiores do feto, ali eu já paro. Assim, tá bom, eu já entendi. É uma outra vida, não é uma parte do seu corpo, não é como se fosse um aglomerado de células. Isso aí é o câncer, que outra falácia, né? Não, isso é um amontoado de células. Tá, amontoado de células é o câncer, por quê? Ele não tem uma programação ali, ele não vai virar nada, ele é um câncer. Ele vai virar um tecido lá a mais no seu corpo que vai te prejudicar. O zigotozinho lá, quem que é o comecinho? O comecinho é o zigoto. O zigoto. Ele não é um amontoado de células, porque o que foi depois que houve a fecundação, nada mais é acrescentado ali. Não vem nada mais de fora. Ele precisa da nutrição da mãe, mas não é nada mais acrescentado. Uhum. Se não houver uma interrupção externa, ele é um ser humano. Ele vai se transformar num bebezinho. Então, é outra falácia boba e que as pessoas não repetem sem perceber que não é um ser humano. É o quê, então? Não, porque só vai ser um ser humano a partir do desenvolvimento do córtex, do sistema, sei lá o quê, blá, blá, blá. Conversa fiada, já é um ser humano. Conversa. Para finalizar, doutor Marcelo, tem alguma mensagem assim mais específica? Eu retomo o que eu falei antes. Eu acho que tem dois jeitos da gente melhorar, não é atacar, mas é melhorar o problema do aborto. Primeiro, é esclarecendo, é o que nós fizemos. Segundo, é botando a mão na massa. Certo? É ajudando. Então, assim, eu boto publicamente se alguma mulher em situação de aborto esteja em dúvida, vou abortar, não vou, tal, o que eu posso fazer? Se precisar de ajuda psiquiátrica gratuita, eu dou. É só procurar o Hospital Asmigo, pedir para falar com o Dr. Marcelo Cacheta, certo? E falar que essa situação, viu num programa e tal, e
nós vamos conversar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Entendeu? Acho que todos nós temos que doar também da gente, não é só falar. Tem que sacrificar, renunciar pelo outro, para que o outro entenda que existe amor e que esse amor é o que é mais importante na vida, entendeu? E eu vou aproveitar então e também colocar na descrição as 3 casas que eu conheço, tanto a que eu participo, que é católica, quanto também a protestante e a espírita, que aí nessa hora não tem briga, é uma pauta em comum que a gente tem, né? Exatamente. A gente não tem uma discussão teológica. Eu participo do Comitê Pró Vida em Goiânia e o meu presidente é espírita, os outros membros, todos assim, de variadas denominações, e tem também ateu. Para você ver que não é uma questão religiosa. Até mesmo uma pessoa que seja ateia, né, ela não necessariamente ela tem que ser contrária ao direito de existência, ao direito à vida de uma pessoa, de uma outra pessoa, porque afinal de contas, reiterando, é uma outra pessoa e nós queremos preservar as 2 vidas, porque a vida da gestante também interessa muito, né? A saúde mental da gestante interessa. E é louvável a sua disponibilidade de oferecer acolhimento psiquiátrico, enquanto que as casas de acolhimento elas oferecem mais uma oportunidade, assim, meios materiais, mas não é só uma questão material, né? É uma questão também psiquiátrica. E é muito bacana, doutor Marcelo. Vou colocar na descrição do vídeo o endereço do hospital. A fatura depois eu mando para você. Não, senhor, você acabou de dizer que era gratuito. Não confie na ideologia de quem ganha dinheiro com ideologia. Milor Fernandes. Cláudia Helena, professora. Desconfio de um idealista que ganha dinheiro com seu ideal. E aí eu te conheço, você não ganha dinheiro com seu ideal, não. A gente sabe disso. Então, muito obrigada, doutor Marcelo. Eu perco dinheiro com o meu ideal. Não, você perde inclusive dinheiro. Com você. Que isso, agora vai revelar para o distinto público que a gente também colabora, que você também colabora com o estúdio. Gente. Bem lembrado. Sabe o que aconteceu? Nós atingimos um patamar de 3.000 horas assistidas. Muito obrigada. 3.000 horas de efetiva, assim, que foram assistidas mesmo, né? E agora a gente tem um selinho que chama Valeu. Então, se a pessoa quiser doar R$2, R$5 ou R$10, é só clicar no selinho. O selinho é um coraçãozinho. Eu vou colocar... Eu não sei nem como é que faz isso. Vou tentar colocar na edição. Onde que você coloca lá e clica, por favor, R$2, gente, R$2. R$5, R$10 é o selinho Valeu. Então, se você gostou desse vídeo, não só curte, compartilha, aperta lá o sininho para receber as notificações, mas também a novidade. Clica no coraçãozinho lá e, por favor, doe R$2 pra gente poder continuar fazendo isso aqui, porque o nosso trabalho é voluntário, mas o estúdio é pago. E tem que ser pago, claro que é um trabalho, né? Mas para nós é uma missão. Completamos? Exatamente, isso mesmo. Completamos o... Agora a oração, né? Você só está faltando fazer a oração. O nosso programa é laico. Embora as pessoas sejam cristãs. Sim, sim. Eu estou curtindo, né? Então tá bom. Curtindo. Então, muito obrigada. Fica aí. Muito obrigada. Continue acompanhando o nosso canal. E não esqueça de doar R$2. Vamos nessa, gente.